A verdade sobre anjos e demônios, o que o Espiritismo revela sobre a evolução das almas. De acordo com o Espiritismo, os conceitos de anjos e demônios não representam seres isolados ou distintos da humanidade. Na visão espírita, toda a criação de seres inteligentes é única. Quando encarnados, esses seres compõem a humanidade que habita a Terra e outros mundos. Após a separação do corpo material, passam a integrar o mundo espiritual, formando o conjunto de espíritos que povoam o universo. Desde o momento da criação, Deus concedeu aos espíritos as condições necessárias para alcançar a perfeição, que é seu objetivo final, e a felicidade, que é uma consequência desse estado. No entanto, Deus não os fez perfeitos desde o início. Ele determinou que a perfeição fosse conquistada por meio do esforço pessoal, valorizando o mérito individual. Assim, desde o primeiro instante de existência, todos os espíritos estão em constante progresso, quer estejam encarnados em corpos físicos, quer estejam no plano espiritual. Essa evolução espiritual é contínua e culmina no estágio de espíritos puros, conhecidos como anjos, segundo a linguagem comum. O progresso ocorre em etapas, como elos de uma corrente, que vão desde o embrião do ser inteligente até o ápice da pureza espiritual. Dentro dessa trajetória, os espíritos encontram-se em diferentes graus de desenvolvimento moral e intelectual, dependendo da posição que ocupam na escala evolutiva. Em alguns ainda estão nos níveis inferiores, outros já alcançaram estágios mais elevados. Nos níveis inferiores, há espíritos que ainda têm forte inclinação para o mal e chegam a se deleitar com ele. Apesar disso, o Espiritismo não os define como demônios no sentido comum do termo, pois essa palavra sugere a existência de seres criados exclusivamente para o mal e destinados a permanecer nesse estado eternamente. Ao contrário, o Espiritismo defende que todos os espíritos, mesmo os mais atrasados, têm potencial para evoluir. Os espíritos imperfeitos que persistem no mal o fazem por escolha própria, seja por negligência, indolência ou resistência em progredir. Porém, chega um momento em que, cansados de sua condição de sofrimento, começam a buscar o bem por iniciativa própria. A evolução não é compulsória, cada espírito progride no tempo que lhe convém, respeitando o seu livre-arbítrio. Deus, no entanto, oferece constantemente os meios para essa evolução, mas cabe a cada um decidir aproveitá-los. Essa liberdade é fundamental para que o mérito das conquistas seja autêntico. Nenhum espírito é colocado em um estágio superior por privilégio, todos começam do mesmo ponto e sobem a escala por mérito próprio. Até os espíritos mais elevados, considerados anjos, passaram pelos mesmos processos de aprendizado e purificação. Conforme progridem, os espíritos mais desenvolvidos assumem missões compatíveis com seu grau de evolução. Essas missões podem incluir tarefas de auxílio, orientação e governo espiritual, sempre de acordo com a justiça e a harmonia divina. Como Deus cria eternamente, sempre existiram espíritos suficientes para administrar o universo sem a necessidade de diferentes tipos de seres privilegiados. Essa visão reflete a unidade da criação e a justiça divina, que trata a todos com igualdade, proporcionando o mesmo ponto de partida e as mesmas oportunidades de crescimento. A doutrina comum, que separa os anjos, os demônios e as almas humanas como criações distintas, não admite a lei do progresso, criando, assim, a ideia de que Deus teria concedido privilégios a alguns de seus filhos em detrimento de outros. Essa visão, que implica favoritismo divino, contrasta com a justiça pregada pelo Espiritismo, que afirma que todos trilham o mesmo caminho, sem distinções iniciais. Esse entendimento reflete uma evolução no pensamento humano, que, ao longo do tempo, passou a rejeitar ideias de injustiça e privilégios, seja na terra ou no plano espiritual. Hoje, espera-se que a justiça divina seja plena e imparcial, garantindo a todos os mesmos direitos e deveres no processo de evolução. Assim, a doutrina espírita oferece uma visão mais clara, justa e racional da criação divina e da jornada espiritual dos seres. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar like e se inscrever no nosso canal.